Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, uma história que o destino escreveu o começo e o final. Na Band FM, quem ama não esquece. Poucos sentimentos são tão ruins quanto a culpa. Só quem carrega isso no coração sabe do que exatamente eu estou falando. A culpa muitas vezes te consome por dentro e vai te matando aos poucos. Pode passar o tempo que for, você sempre vai ter aquele sentimento ali, presente dentro de você. A minha história com a Joelma começou de uma forma muito curiosa. Sabe aqueles dias em que parece que tudo, simplesmente tudo vai dando errado? Não eram nem 8 horas da manhã e eu já tinha percebido que nem devia ter levantado da cama. Eu tinha passado a noite praticamente em claro, com insônia, a noite inteira. Eu não preguei o olho direito porque tinha uma entrevista de emprego e estava muito ansioso. Quando finalmente eu dormi, acabei perdendo a hora e precisei sair às pressas para chegar no lugar da entrevista. Peguei então o carro do meu irmão emprestado, porque de ônibus eu nunca ia chegar a tempo. E naquele dia eu estava tão nervoso, mas tão nervoso que eu queria muito que aquele emprego desse certo. Mas aí, quando estava parado no farol, pensando mais uma vez em tudo o que eu falaria na entrevista, eu só senti uma pancada. Tinham batido no carro. Eu não estava acreditando. Desci tremendo de raiva. E isso que nem tinha visto ainda o tamanho do estrago. Ai, meu Deus, me perdoa. Eu tava meio distraída, eu fui passar batom e... Você foi passar batom? Olha, você é uma irresponsável, isso sim. Como passar batom? Calma, moço, peraí, eu já pedi desculpa. Calma. Fica tranquilo que eu vou pagar tudo, calma. Não é nada, eu tô atrasado pra um compromisso e aí vem você, feita uma doida e bate no carro. Olha aqui, você devia ter saído antes pro seu compromisso, tá bom? Se era importante, devia ter saído antes. Toma aqui meu telefone, me liga quando você puder, eu vou pagar esse estrago todo. Passar bem. Ah, e outra coisa, doida é sua mãe, tá? Eu fiquei tão abismado, mas tão abismado, que eu nem consegui falar nada. Fiquei olhando a mulher entrar no carro dela e ir embora. Nem deu tempo de conferir se o telefone era aquele mesmo, se o que ela tinha me falado era verdade. Mas ela tinha razão. Eu fui muito grosseiro. Tudo bem que ela errou, mas eu não precisava ter falado daquele jeito com ela. Entrei no carro correndo também, guardei o papel com o número dela e fui para minha entrevista. Apesar de cansado e estressado, até que eu me saí bem. E foi só quando eu estava voltando para casa que eu me lembrei da batida. Na hora, já muito mais calmo, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu era o homem da batida e pedindo desculpas pelo jeito que eu a tratei. A Joelma então respondeu quase que imediatamente, dizendo que entendia e, muito simpática, perguntou se eu tinha chegado a tempo no meu compromisso. A partir daí, nós começamos a conversar como se fôssemos amigos. E só depois falamos do carro. Conversamos toda aquela parte de seguro e tal, e continuamos trocando mensagens. A Joelma era muito engraçada e eu comecei a me interessar por ela. Olha, eu me interessei tanto que depois de uns 2 ou 3 dias da gente estar falando ali por mensagens, eu perguntei se ela não queria sair comigo para tomar um chopp. Eu fiquei meio ansioso. Até achei que estava sendo atirado demais. Mas para minha surpresa, ela topou na hora. A gente se encontrou numa sexta-feira. Conversamos bastante, demos muitas risadas, principalmente sobre o modo como a gente tinha se conhecido. Eu lembrei dela toda bravinha, dizendo que doida era minha mãe. A gente se divertiu muito, muito mesmo. Naquele dia, nós percebemos que
existia alguma coisa em comum entre a gente. E quando nos demos conta, já era de madrugada. Àquela altura, eu já estava sentindo uma certa vontade de beijar a Joelma. Mas eu não queria que ela ficasse brava ou me achasse muito apressado. Então eu fiquei na minha. Para minha sorte, a Joelma também queria muito ficar comigo. E num determinado momento, ela olhou bem para mim e falou: "E aí, você vai me beijar ou não?" Eu não pensei duas vezes. A gente se beijou e foi o beijo mais incrível da minha vida. Parece até coisa de cinema, sabe? Mas eu fiquei tão louco por ela. Eu gostei tanto daquele momento. E olha, eu não posso dizer que foi amor à primeira vista, mas com certeza foi amor ao primeiro beijo. Desde aquele dia, a gente nunca mais se separou. Quem diria, né, que eu ia encontrar o meu namorado numa batida de carro. Que jeito, não? Por sorte não foi uma batida grave, né? Ai não, credo, Deus me livre. Foi só uma batidinha de leve, né? Um jeito engraçado que Deus encontrou para unir as nossas vidas. Pensa só, se naquele dia você não tivesse tido insônia, se não tivesse perdido a hora, se não tivesse pegado o carro do seu irmão para sair e tivesse ido de ônibus, já pensou? Se tanta coisa diferente tivesse acontecido, a gente nunca ia ter se encontrado. A Joelma adorava falar que a gente tinha se encontrado porque o destino queria assim. Ela dizia que tudo já estava escrito. Eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas, mas achava uma graça quando ela contava essa história para as pessoas. Ela tinha certeza que o nosso encontro fazia parte de algum plano maior do universo. Não importava o que eu achava, na verdade, eu sempre ia concordar com ela. Eu era tão apaixonado que tudo que ela falava, tudo que ela fazia, tudo que ela pensava, eu achava lindo. Lindo, perfeito, sem exagero. A gente era um casal muito feliz. Quase não tinha briga, quase não tinha ciúmes. Era tudo tranquilo, impressionante. Eu sempre quis uma namorada como ela. Uma namorada que me entendia, que me ouvia, que era carinhosa. Eu achava, na verdade, que ela trazia sorte para minha vida. Que coisa louca. Até aquela entrevista que eu tinha ido no dia em que a gente se conheceu, tinha dado tudo certo. Eu consegui um emprego. E depois de um tempo, já com mais estabilidade, eu comecei a pensar até em me casar. A gente já falava muito disso, de morar junto, de, enfim, formar uma família, essas coisas. Mas era só um planejamento. A gente não tinha pressa. O importante era que a gente estava junto. Estávamos juntos e felizes demais, cada dia mais apaixonados. Só que às vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. A gente falava em esperar um pouco. Esperar para casar. Primeiro se planejar, depois curtir a vida a dois e só depois, uns 3 ou 4 anos, ter um filho. Mas aí, por um descuido nosso, a ordem das coisas foi alterada. Ô, Rômulo, eu nem sei como é que eu vou te falar isso. Eu tô grávida. Como grávida, Joelma? Como? Mas como? Grávida? Como? A gente nunca se cuidou muito, né? Foi uma falha nossa e agora... Bom, agora aconteceu. Não era a hora, meu Deus. Calma, Tá, não era a hora, mas se aconteceu era pra acontecer, a gente antecipa os planos, sei lá. Olha aqui, vai dar tudo bem. Isso não vai ser um problema pra gente. Ai, obrigada por você me acalmar nesse momento. Eu te amo tanto, tanto. Eu fiquei completamente apavorado com aquela notícia. Mas eu tentei disfarçar, porque eu vi que a Joelma estava muito mal. Levei ela para minha casa, a gente dormiu, e no dia seguinte os dois já estavam mais tranquilos. Um filho, a gente sabe, é uma bênção.
A gente não podia se lamentar por isso. Conversamos bastante e decidimos então que a gente ia curtir aquela gravidez. Decidimos que faríamos de tudo por aquele filho. Até escolhemos nomes. Se fosse menino, seria Patrick. Se fosse menina, Valentina. Uma semana passou e a gente já estava curtindo muito aquela novidade. Nossas famílias também vibraram muito. Ia dar tudo certo. Eu estava confiante nisso. Decidi levar a Joelma para jantar num lugar que ela adorava, para a gente comemorar oficialmente a notícia que íamos ser papais. A gente teve uma noite maravilhosa. Foi tanta risada que a minha barriga até estava doendo. Sabe aqueles dias que ficam na memória para sempre? Mesmo sem ter tido nada demais. Foi talvez a melhor noite de todas. A melhor noite das nossas vidas. Voltamos então conversando no carro, rindo, brincando, falando do nosso filho que ia chegar. Estava tudo perfeito. Aí, eu virei numa rua que era mão única. Eu não tinha bebido. Estava no limite certo da velocidade. Mas de repente, eu me distraí com a Joelma. A gente estava conversando, a gente estava se beijando e eu não vi a hora que um carro entrou na contramão. Um carro entrou na contramão ali naquela rua que era mão única. Entrou na contramão e ele vinha com tudo, mas com tudo. Tava errado. Tava completamente errado. Eu não percebi. E a Joelma deu um grito. A Joelma gritou. A rua era estreita, aquele cara não podia estar ali. Mas ele vinha com tudo, com tudo. E eu só tive o reflexo de jogar o meu carro para cima da calçada. Foi muito rápido. Tudo muito rápido. Quando você não está esperando por aquela situação, quando você está fazendo tudo certo, você está na sua mão, você está na rua, enfim, certinho, tudo certo. Eu não estava esperando. Joguei o carro para a direita e ele bateu com tudo num poste. Eu senti uma pressão no ombro. Demorou uns segundos para eu entender que eu tinha batido naquele poste. E o que aconteceu foi muito horrível. Eu chamava pela Joana e ela não respondia. Eu olhei melhor para ela e vi que ela estava ensanguentada. Eu entrei em desespero. Eu não sabia se eu mexia nela, se era melhor nem tocar. Eu não sabia se ela estava desmaiada, se ela estava... Enfim, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia se tinha acontecido alguma coisa pior. Olha, eu tentei até ver se ela estava respirando, para entender o que estava acontecendo. Logo algumas pessoas chegaram, se aproximaram e começaram a me falar que era para eu não mexer nela. Estava escuro. Eu só estava vendo que ela estava toda ensanguentada. Tinha muito sangue. Muito sangue. Eu comecei a gritar pelo nome dela. Ô, Joelma! Joelma, acorda, meu amor! Joelma! Joelma! Eu não sei quanto tempo demorou para a ambulância chegar, mas na hora pareceu uma eternidade. Foi só quando chegou que eu percebi que era muito mais grave. Se eu estava imaginando algo muito, muito grave, o que eu fiquei sabendo era muito pior. A pior notícia da minha vida. A Joelma, que estava ali, meio que até presa nas ferragens do carro. Quando a ambulância chegou, ela não estava mais viva. Na hora do susto, eu joguei o carro pro lado direito, o lado dela. Apesar de não estar correndo tanto, eu peguei o poste e ela bateu a cabeça muito forte. O vidro quebrou e ela não resistiu.
A dor que eu senti naquele momento só não foi maior. Não foi maior que a culpa que me invadiu. Eu tirei a vida da Joelma. Eu matei a minha namorada. Eu que joguei o carro pro lado dela. Eu poderia ter jogado pro meu lado. Eu podia ter feito outra coisa. Sei lá, eu deveria estar prestando mais atenção naquele momento. Eu tive culpa. Eu sei que eu tive. E olha, o que eu senti foi que eu preferia muito ter morrido no lugar dela. Eu acabei tirando a vida da mulher que eu amava. Eu tirei a vida da minha mulher e do meu filho. O filho que ela carregava. E não importa quanto tempo passe, eu nunca vou me perdoar. Nunca, nunca. Porque eu nunca deveria ter jogado o carro pro lado dela. Eu fui burro. Por que ela não estava prestando mais atenção? Por que eu estava distraído? Que ironia, né? Eu conheci a Joelma num acidente de carro. E eu também a perdi assim. Eu não sei o que pensar sobre isso, mas algum sentido deve fazer. A única coisa que eu queria nesse mundo, a única coisa que eu queria na minha vida era tê-la de volta. Eu só queria dizer para ela que se pudesse voltar atrás, eu preferia colocar a minha vida em risco e não ter acabado com a dela. É uma dor tão grande, é um vazio imenso, é um buraco dentro do peito que nada, nem ninguém consegue amenizar. Eu nunca vou me perdoar por isso. Já faz 2 meses e eu ainda tenho pesadelos todas as noites. O barulho do acidente, o barulho da batida não sai da minha cabeça. Se já é difícil perder alguém que a gente ama, imagina quando você se sente responsável por isso. Eu não sei mais como viver. Tudo não faz mais sentido, tudo perdeu a cor, tudo perdeu o brilho. Ela era a minha vida. Ela é que dava cor e brilho para tudo e agora ela foi embora. Até uma besteira eu já pensei em fazer, mas eu não tive coragem. Joelma, meu amor. Joelma, aonde você estiver, saiba que eu te amo e nunca vou esquecer de você. Todos os dias da minha vida eu vou me lembrar de você. E a única coisa que eu espero é que você esteja bem e que me perdoe. Por favor, me perdoa. Eu sempre vou te amar. Quem ama não esquece. Band FM.